Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma grande entrevista, um grande mestre, um grande artista vai conversar com a gente aqui hoje. É o Peterson Silva, vai contar um pouco da sua história e mostrar um pouco do seu trabalho. Gostaria de agradecer ao Peterson ter tirado esse tempo aí para conversar com a gente, porque eu sei que a vida de artista é corrida, principalmente a dele. Obrigado, Peterson. Jaime, é um prazer poder falar com você, com o seu público. A vida de artista é corrida, né? Para quem lida com tinta e pincel sabe que é atarefado. Porém, nós reservamos esse momento para a gente falar de um assunto tão gostoso, que é falar sobre arte, trocar ideias sobre arte. Então, para mim é um prazer estar aqui tendo esse bate-papo com você. Olha, eu tive o prazer de conhecer o Peterson pessoalmente. Ele, nas suas andanças pelo mundo, ele deu uma passadinha lá em Budas Artes e conversou comigo, falou, você que é o Jaime? Eu falei, aí eu olhei para ele, eu falei assim, você que fez uma Índia para uma revista assim, assim, assim? Eu não lembro se era revista ou internet, ele falou assim, pô, até copiei sua Índia, achei muito legal, achei muito bacana, você colocou uma flor assim e tal. A gente trocou uma ideia, faz uns 10 anos, né, Peterson? Jaime, é verdade, já tem um bom tempo. Você tinha uma cara de garoto, ainda continua, né? Mas fazia muito tempo. Eu comecei a pintar muito cedo. Eu hoje tenho 32 anos, mas eu pinto desde meus 10 anos de idade. Então, meu envolvimento com a arte foi muito cedo mesmo. E essa experiência de conhecer você, de visitar Embu das Artes, respirar esse conteúdo cultural que Embu tem, foi fascinante. Eu nunca esqueço a feira de Embu, os restaurantes, a cidade em si é muito, muito interessante. Eu gostei bastante de conhecer Embu das Artes. Você começou com quantos anos, Peterson, nas artes plásticas? Você tinha quantos anos? Porque assim, o artista, eu acho que ele nasce artista, mas ele tem um momento que ele desenvolve a arte, né? Ele desenvolve aquele talento, aquele dom. E com quantos anos você começou a desenvolver mesmo? Olha, eu creio que por volta dos meus 15 para 16 anos, eu posso ousar dizer que eu iniciei como artista. Acontecendo as primeiras exposições, as primeiras vendas. Foi daí um estralo, assim, para eu ter certeza que realmente era isso que eu gostaria para minha vida. Ter arte todos os dias. Com 15 para 16 anos. Foi o início. Que cidade que você mora, Peterson? Só para o pessoal saber de casa, onde você está? Jaime, eu moro e nasci em Rondonópolis, Mato Grosso. Rondonópolis é uma cidade próximo da capital, Cuiabá. Tá. E apesar de ser interior do estado, é uma cidade bem avançada, assim, bem bonita. É uma cidade bacana, não é interior do interior, não. É bem moderninha a cidade. E eu, apesar de ter viajado, realizado exposições em muitas cidades, até mesmo no exterior, eu continuo morando em Rondonópolis e gosto daqui, rapaz. Mas quando precisa eu viajo, mas eu gosto daqui. Mas assim, nada como o lar, né? Às vezes menos é mais, né? Às vezes um lugar mais calmo, a natureza, a vegetação, isso aí às vezes é muito mais inspirador do que uma cidade turbulenta. Eu não gosto de cidade agitada. Onde eu moro aqui é bem arborizado, cheio de árvores, bem cheio de natureza. Para mim é o que eu gosto. Eu gosto de que tendo internet para mim poder me comunicar com o mundo, né, e podendo viajar de vez em quando, eu acho que é o ideal, né? E você eu vi, acho que numa entrevista, eu acho que você falando que seus pais sempre te apoiaram, né? É verdade. Eu, desde muito cedo, recebi esse incentivo dos meus pais. Às vezes, um simples elogio, um simples estojo com novos materiais, acaba que motiva a criança, que eu comecei muito cedo a literalmente me entregar para o mundo das artes. E eu tive, sim, um grande apoio dos meus pais. Eles são, até hoje, pessoas que incentivam, que motivam, que comentam, que elogiam. Sem dúvida, são importantíssimos para a minha trajetória artística. São importantes mesmo. E você aprendeu essas técnicas, né? Você é autodidata ou você teve algum mestre que te deu umas dicas?
Eu tive aulas, assim, eu sou muito curioso, desde muito cedo, com caderno, gizeiro, como a maioria das crianças, mas por volta dos meus 13 anos eu fiz aula de pintura a óleo. A professora chama Maria Luísa, ela é do estado de São Paulo, mas mora aqui no Mato Grosso há décadas. Ela é uma excelente mestre, Maria Luísa, e isso com certeza favoreceu para que eu me aprimorasse no realismo. Tá. Então, essas aulas, cerca de 7 ou 8 meses de aulas, rendeu muito. E essa professora, eu tenho um pouco contato com ela, mas vez ou outra eu rasgo a seda para ela, porque ela merece. Maria Luísa, uma mestre que mora no meu coração, sem dúvida, me ajudou muito. E desde o começo da sua carreira como artista, você sempre teve esse estilo mais realista e puxando o hiperrealismo, ou você chegou a trabalhar em outros estilos mais impressionista, mais modernista, sempre atingir o hiperrealismo? Correto, Jaime. Eu sempre busquei, né, manter essa característica, essa técnica do realismo. Sonho em ser um hiperrealista, mas a gente vai trabalhando. Agora, experimentar, por exemplo, na área do abstracionismo, eu já usei nessa área. Difícil, Fiz, né? acho que 1 ou 2 quadros, um tanto libertador, gostoso, mas não me sentia à vontade. Eu gosto de algo que é quase palpável, eu gosto de pintura que dá vontade de tocar, mesmo que seja falta de etiqueta tocar em uma pintura, mas eu gosto de causar essa impressão de textura, de volume, e valeu a oportunidade de ter experimentado, né, espatulado, abstrato, mas eu descobri que a minha paixão mesmo é como respirar, é o realismo. Para alguns, um tanto desafiador, um tanto demorado. Para mim, é uma alegria todos os dias pintar o realismo. Sem dúvidas, de verdade. Entrando aqui numa parte mais técnica, eu por exemplo, Jaime, é um prazer poder falar com você, com o seu público. A vida de artista é corrido, né? Para quem lida com tinta especial sabe que é atarefado, porém nós reservamos esse momento para a gente falar de um assunto tão gostoso, que é falar sobre arte, trocar ideias sobre arte. Então, para mim é um prazer estar aqui tendo esse bate-papo com você. Olha, eu tive o prazer de conhecer o Peterson pessoalmente, ele nas suas andanças pelo mundo, ele deu uma passadinha lá em Budas Artes e conversou comigo, falou, você que é o Jaime? Eu falei, aí eu olhei para ele, eu falei assim, você que fez uma Índia para uma revista assim, assim, assim? Eu não lembro se era revista ou internet, ele falou assim, pô, até copiei sua Índia, achei muito legal, achei muito bacana, você colocou uma flor assim e tal. A gente trocou uma ideia, faz uns 10 anos, né, Peterson? Jaime, é verdade, já tem um bom tempo. Você tinha uma cara de garoto, ainda continua, né? Mas fazia muito tempo. Eu comecei a pintar muito cedo. Eu hoje tenho 32 anos, mas eu pinto desde meus 10 anos de idade. Então, meu envolvimento com a arte foi muito cedo mesmo. E essa experiência de conhecer você, de visitar Embu das Artes, respirar esse conteúdo cultural que Embu tem, foi fascinante. Eu nunca esqueço a feira de Embu, os restaurantes, a cidade em si é muito, muito interessante. Eu gostei bastante de conhecer Embu das Artes. Você começou com quantos anos, Peterson, nas artes plásticas? Você tinha quantos anos? Porque assim, o artista, eu acho que ele nasce artista, mas ele tem um momento que ele desenvolve a arte, né? Ele desenvolve aquele talento, aquele dom. E com quantos anos você começou a desenvolver mesmo? Olha, eu creio que por volta dos meus 15 para 16 anos, eu posso ousar dizer que eu iniciei como artista. Tá. Acontecendo as primeiras exposições, as primeiras vendas. Foi daí um estralo, assim, para eu ter certeza que realmente era isso que eu gostaria para minha vida. Ter arte todos os dias. Com 15 para 16 anos. Foi o início. Que cidade que você mora, Peterson? Só para o pessoal saber de casa, onde você está? Jaime, eu moro
e nasci em Rondonópolis, Mato Grosso. Rondonópolis é uma cidade próximo da capital, Cuiabá, Tá. e apesar de ser interior do estado, é uma cidade bem avançada, assim, É, bem bonita. É uma cidade bacana, não é interior do interior, não. É bem moderninha a cidade. E eu, apesar de ter viajado, realizado exposições em muitas cidades, até mesmo no exterior, eu continuo morando em Rondonópolis e gosto daqui, rapaz. Mas quando precisa eu viajo, mas eu gosto daqui. mas assim, nada como o lar, né? Às vezes menos é mais, né? Às vezes um lugar mais calmo, a natureza, a vegetação, isso aí às vezes é muito mais inspirador do que uma cidade turbulenta. Eu não gosto de cidade agitada. Onde eu moro aqui é bem arborizado, cheio de árvores, bem cheio de natureza. Para mim é o que eu gosto. Eu gosto de que tendo internet para mim poder me comunicar com o mundo, né? E podendo viajar de vez em quando, eu acho que é o ideal, né? Eu vi, acho que numa Concordo. entrevista, eu ouvi numa entrevista, acho que você falando que seus pais sempre te apoiaram, né? É verdade. Eu, desde muito cedo, recebi esse incentivo dos meus pais. Às vezes, um simples elogio, um simples estojo com novos materiais, acaba que motiva a criança, que eu comecei muito cedo a literalmente me entregar para o mundo das artes. E eu tive, sim, um grande apoio dos meus pais. Eles são, até hoje, pessoas que incentivam, que motivam, que comentam, que elogiam. Sem dúvida, são importantíssimos para a minha trajetória artística. São importantes mesmo. E você aprendeu essas técnicas, né? Você é autodidata ou você teve algum mestre que te deu umas dicas? Eu tive aulas, assim, eu sou muito curioso, desde muito cedo, com cadernos de cera, como a maioria das crianças, mas por volta dos meus 13 anos eu fiz aula de pintura a óleo. A professora chama Maria Luísa, ela é do estado de São Paulo, mas mora aqui no Mato Grosso há décadas. Ela é uma excelente mestre, Maria Luísa, e isso com certeza favoreceu para que eu me aprimorasse no realismo. Tá. Então, essas aulas, cerca de 7 ou 8 meses de aulas, rendeu muito. E essa professora, eu tenho um pouco contato com ela, mas vez ou outra eu rasgo a seda para ela porque ela merece. Maria Luísa, uma mestre que mora no meu coração, sem dúvida, me ajudou muito. E desde o começo da sua carreira como artista, você sempre teve esse estilo mais realista e puxando o hiperrealismo, ou você chegou a trabalhar em outros estilos mais impressionista, mais modernista, sempre foi tentar atingir o hiperrealismo? Correto, Jaime. Eu sempre busquei, né, manter essa característica, essa técnica do realismo. Sonho em ser um hiperrealista, mas a gente vai trabalhando. Agora, experimentar, por exemplo, na área do abstracionismo, eu já usei nessa área. Difícil, né? Fiz, acho que, um ou dois quadros, um tanto libertador, gostoso, mas não me senti à vontade. Eu gosto de algo que é quase palpável, eu gosto de pintura que dá vontade de tocar, mesmo que seja falta de etiqueta tocar em uma pintura, mas eu gosto de causar essa impressão de textura, de volume, e valeu a oportunidade de ter experimentado, né, espatulado, abstrato, mas eu descobri que a minha paixão mesmo é como respirar, é o realismo. Para alguns, um tanto desafiador, um tanto demorado. Para mim, é uma alegria todos os dias pintar o realismo. Sem dúvidas, de verdade. Entrando aqui numa parte mais técnica, por exemplo, você me mandou aqui duas araras azuis, né? Uma fazendo cafuné na cabeça da outra. Eu não sei o tamanho desse quadro, deve ser grande, deve ser 1 por 1,20, alguma coisa assim. Isso. E quanto tempo você demora para fazer um quadro desse, contando que ele é quase monocromático, né? Ele só tem azul praticamente, né? Um pouquinho de amarelo. É verdade.
Sobre o tempo, Jaime, aproximadamente entre 10 e 15 dias é suficiente, desde o esboço com lápis, que é feito desenho, a mão livre Ah, mesmo, uhum. e a fase da tinta a óleo, algumas camadas, fundo. Acho que 15 dias é o tempo médio para uma pintura com um casal de aves. Aproximadamente isso. E você, quantas horas você trabalha por dia? Chega a trabalhar o horário cheio, tipo 8 horas? Ou você. Sim, até mais, viu? É puxada, é puxada. Eu levanto cedo e até talvez 8 horas, 7 horas da noite é puxada. Assim, claro, no almoço dá um bom intervalo, mas os dois períodos bem intensos, viu? Não tem moleza, não. É diretão. Que tipo de tinta você usa? Eu acho que é óleo, né? Enfim, mas Sim, se for óleo, qual marca que é? Porque muita gente que eu conheço, por exemplo, o Elton Brunetti, que a gente já entrevistou, ele faz muito. Tenta fazer o realismo, né? Ele não tenta fazer o hiperrealismo, ele usa acrylex. Eu uso muito Corfix, Jollies e Jollies para pintar, mas a Corfix ela é muito dura, ela amarra muito a pintura. E eu percebo que você pinta muito com pincelzinho número 2, número 4, aqui uns pincéis pequenos para detalhe. Você usa aqui tinta importada, acrylex? O que você usa? eu uso as tintas nacionais, Acrylex, Corfix e Gato Preto, acredita? É uma mistura. Concordo com você, a Corfix ela é mais encorpada, densa. Então, tem fase de acabamento que a Corfix não entra. Entendi. Mas aí sim a Acrylex, que é um pouquinho mais maleável, líquida, né? E Então a Gato Preto. vamos dar a dica pra galera aqui. Nessas duas araras aqui, azuis, se beijando, se tocando aqui. O amarelo lá da boca dela, você dá uma base, teoricamente, de amarelo Corfix, que ele é mais encorpado e tem mais cobertura. E para finalizar, você usa uma acrylex que ela estica mais. Seria mais ou menos isso? Isso, exato. Falou a palavra certa. Ela estica mais, é isso mesmo. Assina embaixo como você disse. Essa dica aí é essa mesmo. É isso Assim que aí, pessoal. funciona. É isso aí. Um pouquinho de experiência é bom, né? Conversar com quem entende um pouquinho é legal que a conversa vai É verdade, desenvolvendo. é verdade. Com Mas certeza. eu vou fazer uma pergunta para você. Depois a gente vai entrar na história, tá? Porque você tem muita história para Ok, contar aí, ok. Europa e tal. Mas eu gosto muito de falar dessa parte técnica, porque a dúvida que eu tenho talvez seja a dúvida que quem está em casa assistindo no nosso canal tenha, que é, por exemplo, você trabalha com telas muito coloridas, suas telas são muito coloridas, mas tem alguma cor que você não utiliza de jeito nenhum? Por exemplo, o preto você usa preto, você inventa o preto, o vermelho você usa vermelho da China, você inventa o vermelho, tem alguma cor que você não usa de jeito nenhum? Olha, não tem essa cor que eu não use. Eu sou muito de experimentar, de ousar copiar realmente cores reais da natureza. Então, não posso dizer que essa cor eu não uso. Não, não me limito a dizer dessa maneira. Agora, falando de vermelho que você disse, o vermelho da China é um vermelho muito bonito, mas eu gosto do vermelho de cádmio escuro. Mas para deixar ele de maneira mais intensa, mais carmim, eu uso laca de gerânio, coloco junto para deixar um vermelho que realmente fica diferenciado, fica intenso. Então tem essa mistura, 2 tons de vermelho, e eu acredito que juntando dá intensidade na tonalidade final. Você dá aula, Peterson? Jaime, não dou aula por motivo de agenda. Eu já tive essa experiência, você acredita? É. Era uma vizinha, ela comprou o quadro meu, vizinha, e disse que queria fazer aula. Cheguei a dar umas 3 semanas de aula para ela, ela estava de férias. E tive essa experiência, ela gostou, mas eu não consigo pôr agenda. Como eu demoro para pintar, eu preciso dedicar as minhas semanas literalmente no meu trabalho de encomendas. Eu trabalho bastante em encomendas também. Então, eu prefiro atender as encomendas que tem contrato envolvido, né? Por opção mesmo. Eu sinto maior liberdade atendendo clientes, por incrível que pareça, do que dando aula. Nessa fase da minha carreira artística. Pode ser que daqui a um tempinho eu vou dar aula durante esse ano, mas hoje
atendo os meus clientes com encomendas. Então vamos dar uma aula aqui online agora, nesse momento. Vamos lá. Vamos embora, vamos aproveitar. Vamos dar uma dica aqui para a galera. Vamos lá. Beleza. Pessoal, vamos passar aqui uma arara. Essa arara vermelha e azul aqui, como é o nome dessa arara? Que tem a asa azul com a cabeça vermelha. Essa é conhecida como arara vermelha grande. Ou arara vermelha. Tá, arara vermelha grande. Imagina uma pessoa que é amadora, ela vai fazer essa arara e ela tem que clarear o vermelho nas áreas de iluminação, né? Eu sei porque eu já dei muita aula, já ensinei aluno a fazer arara. E na cabeça do iniciante, né? Como que clareia a tinta? Clareia pôr no branco. Mas no caso do vermelho, dessa arara, se você for branco, você vai transformar a arara em arara rosa, não arara vermelha. Exatamente. A minha dica, acredito que quem é do ramo já sabe, seria colocar um pouco de laranja e amarelo, aí sim o branco para dar uma clareada, porque se colocar vermelho e branco realmente fica rosado. E a ideia da arara vermelha não é ficar rosada, e sim de um tom, nuances de laranja para o vermelho. Então, resumindo, laranja, amarelo e branco, para dar pontos luminosos, ou até mesmo tem algumas plumagens que são mais claras. Mas mesmo assim, ela tende para o salmão, nunca para o rosa, né? Você consegue Exatamente. um tom mais salmão, que são... Porque a pena das aves, principalmente das araras, ela tem uma área reflexiva, que na pintura, às vezes, ela tem a cor pura e a cor refletida. E a cor refletida, às vezes, reflete um azul do céu, um verde da floresta. Então, assim, nem sempre as cores são puras, aquelas cores puras que você tá vendo na foto lá. Às vezes tem reflexões lá que você tem também... A luminosidade influencia, concordo, é isso mesmo. Continuando a aula aqui, eu já me empolguei, porque aqui a gente... o legal das entrevistas é também conhecer um pouco a história do artista, mas também dar dicas pra galera, né? Porque quando a pessoa escuta um pouco um artista falando, se ele falou uma coisinha que muda a vida dela lá na frente, pô, pode mudar a vida dela para sempre, né? Por exemplo, já aproveitando esse gancho, tem alguns seguidores nas redes sociais que sempre me perguntam informações como essa que a gente está dando hoje. Eu tenho certeza que várias pessoas vão gostar de assistir isso aqui. Depois eu vou compartilhar quando possível. E realmente quem é do meio da arte, quem está aprendendo, quem já pinta, sempre para ouvir, assim, quem já tem um pouco de conhecimento, né? Então a gente troca figurinha e todo mundo aprende, e conhecimento sempre é importante. Por exemplo, agora vamos falar da asa azul, pessoal. Olha, anota isso, tá tendo uma aula online. É uma grande entrevista e aula online aqui, hein? Ó, isso aqui vale ouro. Asa azul da arara. Lá, por exemplo, você usa uns azuis mais fortes, tipo cobalto, fitalo ou ultramar, e para clarear, que não se joga branco logo de cara. Você trabalha com cores, com azuis puxado um pouquinho mais pro verde, né? Tipo um cerúleo, um celeste, até um turquesa com branco, não é isso? Acertou. Você já tá fazendo a leitura da obra, é isso mesmo. É o celeste, o cerúleo, o turquesa, o branco, para clarear essa parte mais luminosa, mais clara. É isso mesmo. Pessoal, você que tá pintando uma arara, você tem que entender o seguinte: quando o azul ele vai passar pro amarelo, antes vem o verde. E se você sair de um azul frio direto pro verde, fica esquisito. Não é natural. Então você usa um azul puxado pro verde, né? Que é um azul cerúleo, celeste, ou um turquesa com branco. Faz a passagem pro verde, do verde faz a passagem pro amarelo, laranja e vermelho, e assim vai, né? É um degradê. A arara é um grande degradê. Bom, mas deixa eu... eu adoro falar sobre esses assuntos, né? Então, eu acredito que a pessoa em casa também curta. E você também, né? Legal, é verdade. Voltando aqui para sua vida pessoal, quando eu te conheci, você estava fazendo uma experiência em São Paulo, começando a apresentar seu trabalho em São Paulo, e você pegou alguns restaurantes para decorar, né? Essa experiência foi legal? Qual foi o resultado disso e se você ainda faz isso? Jaime, exatamente. Eu fui para São Paulo a convite de uma cliente, que inclusive é da minha cidade, mas tem casa em São Paulo, e fomos lá, passei uns dias na casa dela, vendi quadros para ela e me apresentou para donos de restaurantes, amigos, digamos que
são tudo amigos, né? O famoso network que hoje se fala, isso aconteceu comigo. Tá. E essa experiência de expor em restaurante, ao meu ver, eu vejo com bons olhos. Certo. O público vejo com bons olhos, porque o público, naquela ocasião, comprou meu trabalho, consumiu meu trabalho, admirou, me segue em redes sociais, enfim. É uma bela de uma propaganda nessa minha experiência. Tá. Hoje eu não faço isso, mas nada contra, eu faria com o maior prazer. Tá. Porque eu coloquei, assim, de alguns anos para cá, uma demanda, uma agenda para cumprir com encomendas. Mas eu posso dizer para quem pensa em fazer isso, faça. Vai vender, vai divulgar o trabalho, eu acho que é bacana. Eu acho que o artista tem que saber escolher bons lugares. No meu caso ali foi um bom restaurante, não foi um restaurante simples, era um restaurante de bacana, um restaurante de um público legal, que tem potencial para consumir arte. Certo. Não que todos não possam, não é isso. Mas é que a gente consegue ver, que tem potencial para venda, potencial para meu trabalho ser ainda mais divulgado. Então vejam com esse olhar de águia, de olhar na frente e ver aqui vai ser um degrau assim que vai favorecer. Então eu penso que sim, é positivo essa experiência. Na época, veja só, eu falei para você, porque a gente fica traumatizado, Petros. Na época eu falei para você, na frente do dono do restaurante ainda, eu falei, cara, não faz esse negócio não expõe em restaurante não, que eles estragam tudo sua obra, tal. Foi até meio deselegante da minha parte ter dado esse conselho na época, não sei se você lembra, porque eu já participei de exposições de restaurantes, né, que inclusive o restaurante tinha um nome com a temática indígena, e eu pinto a temática indígena, eu falei, meu, vou estourar, realmente estourou todos os meus quadros, eles acabaram com as minhas obras. Só que por outro lado, exatamente, aí eu fiquei com medo. Aí por outro lado, eu fui convidado pelo Hilton para expor no restaurante Canvas que eles têm aqui em São Paulo, no Hilton aqui em São Paulo. Aí eu falei, cara, será? Eles me pediram 25 obras. Eu falei, vou pintar 25 obras. Fiz as 25 obras, coloquei lá, eles fizeram, vamos fazer um cardápio inspirado nas suas obras. Fizeram um cardápio, eu fui lá comer, experimentei o menu e tal. Aí o que acontece? Foi muito bom pra mim, foi uma experiência muito boa, quer dizer, você tem que ter sorte, né, encontrar pessoas boas, responsáveis e dedicadas pra cuidar da sua obra, né, igual cuidaram da sua, porque assim, a nossa parte a gente tá fazendo, a gente não sabe se a outra parte, né, a outra parte do acordo também vai fazer a parte deles, né, bem feita. E a ideia é assim, vale a pena? Vale. Eu coloquei no Hilton, coloquei no Hotel Pullman, e todas essas experiências foram boas. Mas antes eu tive outras experiências que não foram tão boas. Por isso que eu te perguntei, eu fiquei muito curioso. Faz mais de 10 anos que eu tenho essa dúvida aqui, se deu certo ou não. Para mim foi positivo, foi. Nessa ocasião eu não tenho queixo, sou muito grato ao restaurante, não sei se pode falar o nome, mas é um restaurante à vontade. Pode falar. muito conhecido em Budas Artes, chama O Garimpo. Garimpo. Melhor moqueca que eu comi na minha vida. É o Garimpo, melhor moqueca da vida. Eu nem sabia que era no Garimpo, que era do Horse, né? Que era do Horse. Exatamente, foi lá. Eu não sabia que era o Garimpo, não. Mas se você falasse pra mim, vou pôr no Garimpo, eu falo, ponha. Você falou, vou pôr num restaurante. Eu falei, sei não, hein? Pois é, só tenho lembranças boas. Fui muito bem tratado, fui tratado como um príncipe, rapaz. Que é isso? Deus é bom, cuidou bem da oportunidade, trouxe as pessoas certas. Fui muito bem tratado, ainda teve vendas. Só elogio em Budas Artes e ao Garimpo. Obrigado. Muito obrigado. Você se inspirou em algum artista, tipo... Porque você é bem realista, né? Tem alguém aí, estrangeiro ou brasileiro, que você se inspira na pegada realista e tal? Jaime, tem um de respeito. Esse eu posso dizer que é um grande mestre. Tiziano. É um italiano, um mestre da Renascença. Meu amigo, esse aí eu tenho até livros sobre ele, sobre as obras, sobre a técnica. Esse aí eu posso dizer que é realmente de um conteúdo cultural excepcional. Quem conhece pouco, se aprofunde, por favor. Gente, eu sou fã. Como eu queria ter vivido nessa época, para ver esse
pintor pintar na minha frente. Ah, como eu queria absorver a capacidade que ele tem. Se eu colocasse um pouquinho nas minhas pinturas, tenho certeza que seria o máximo. Eu admiro muito, muito mesmo Tiziano. Eu sei que tem outros grandes mestres que eu também admiro, mas esse em especial é sensacional. Ele é a nata da classe artística, mesmo que tem outros nomes que são mais falados, e eu concordo que são bons artistas, mas esse é o meu É a sua número opinião. um. Pronto, não existe resposta errada. Você aprende só lendo a história da pessoa. Por exemplo, você teve uma passagem na minha vida que eu pintava até que legal. Eu não acho que eu pinto bem hoje ainda, mas enfim. Eu pintava legal. Claro. Aí eu li a história de Michelangelo, né? Eu comecei a me envolver na história de Michelangelo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero pintar teto de capela. Eu quero ser Michelangelo e tal. Cara, aquilo influenciou tanto na minha cabeça que a minha obra em junho tava de um jeito, em julho tava de outro. Mudou muito a minha Incrível. técnica. Não sei se acontece isso com você. Olha, eu sou influenciado com esses grandes mestres em busca, eu fico babando a capacidade deles de brincar com a luminosidade, luz e sombra. Eles colocam uma inserção de luz tão intensa, tão assim imponente, impressionante, que isso atrai o meu olhar. Em algumas pinturas que eu faço, eu busco colocar luzes intensas, não é em todas, Tá. mas isso é motivador, isso aí é inspirador. A capacidade que eles têm de brincar com a luz, é claro que são anos e anos de estudo, literalmente com modelos vivos eles fizeram esses estudos. Nós podemos fazer isso hoje, claro, mas sem dúvidas fazer isso há séculos atrás. Não é à toa que são considerados como gênios, né? São grandes mestres. Só lembrando, pessoal, na época deles, eles não ficavam 3 horas no celular vendo Instagram, vendo Facebook. É verdade. Vendo TikTok, vendo não sei o quê. Eles não tinham o que fazer. Ou eles pintavam, ou eles iam pra taverna lá tomar um goró, ou, né, estudar. Quer dizer, teoricamente, a vida dos caras era cheirar tinta e comer tinta. Não tinha alternativas. Nós, no mundo moderno... Eles são estudiosos das Eles abriram a cores. porta para todo mundo, né? Eles abriram a porta. Exatamente. Nós, no mundo moderno, se dedicar 14 horas na pintura todos os dias é muito difícil, cara. Você não vai ter vida social, enfim. A vida moderna, às vezes, é a nossa inimiga, não é Eu concordo. São distrações que roubam a nossa atenção. Claro que não posso dizer que é ruim, só que acho que tudo tem seu momento, né? Acho que é um pouquinho de tempo nas redes sociais, um pouquinho de tempo no seu trabalho, na sua pintura, seja em qualquer área da vida, tudo tem seu momento, então acho que a gente tem que saber dividir. É difícil. Falar é fácil. Saiba dividir no seu dia a dia, um tempinho para o trabalho, um tempinho para as redes sociais. Mas a gente tem que buscar essa disciplina, buscar, né, ter foco no que fazer bem feito. E eu concordo com você, passar 3 horas em alguns aplicativos, eu acredito que é muito tempo. Meia hora tá bom, gente, tá bom já dá para aproveitar. Você passa uma imagem, a imagem que eu tenho de você, tá? Que eu sigo você há anos, né? Desde de Facebook, depois Instagram e tal, de uma pessoa que parece que ele coordenou a vida desde novo. Por exemplo, planejou a vida inteira assim, ó. Bom, aos 20 anos eu vou fazer isso, aos 25 isso, 30 isso. Claro que coisas acontecem. Você passa essa imagem. Você passa uma imagem de uma pessoa muito correta e organizada, tá? Não sei se eu estou... É a imagem que as redes sociais sua passam. Você é uma pessoa correta e organizada. Por que organizada? Gente, para quem pinta umas penas, uma em cima da outra, com essa perfeição, se o cara não for organizado, ele não vai conseguir pintar isso aí, entendeu? Não adianta. Você é uma pessoa organizada, você planejou sua vida, tá planejando sua vida ou deixa a coisa rolar? Jaime, olha, vou responder primeiro sobre organizado. Tenho que melhorar, e muito. Tenho que melhorar bastante, mas eu busco fazer a coisa direito. Mas eu reconheço que, assim como todo ser humano, cheio de defeitinhos, não sou tão assim certinho, não. Porém, a gente busca sempre, né, andar no caminho certo e
não fazer coisas erradas, por exemplo. Tá. Agora, sobre planejar, como você disse, 20 anos quero estar aqui, quero fazer isso, quero... Não planejei, mas eu concordo que isso é importante, ter planejamento. Hoje, eu sou uma pessoa de muita fé em Deus, então eu confio a minha vida totalmente nas mãos de Deus. Para alguns parece ser um meio antigo falar isso, mas ao meu ver está mais vivo e intenso do que nunca. Então eu tenho certeza que tudo que acontece na minha vida, oportunidades, os clientes que chegam Sim. encomendando trabalho comigo, tem a ver com obediência, amor a Deus, mas sem dúvida a dedicação também nisso é fundamental. Mas só deixa eu completar isso. Não adianta você jogar na mão de Deus e ficar no sofá o dia inteiro assistindo Netflix. Exatamente. Dedicação, horas e horas e horas. Tem vezes que eu não tenho domingo, tem vezes que eu não tenho feriado. O que é domingo? E é com muita alegria que eu falo isso. Graças a Deus tem trabalho, tem oportunidade. Graças a um sorriso no rosto, eu falo isso. Fazem 20 anos que eu não sei o que é domingo, porque Feira do Imbu é sábado e domingo. Eu não sei o que é domingo há muito tempo. Eu quase não sou convidado para nada. Fui convidado para um casamento agora porque é o casamento do meu filho. Se não fosse meu filho, nem casamento eu ia ser convidado. Mas... Uau! Fala bastante, é a vida de artista assim, então, rapaz. Tem seus prós e seus contras, né? Em falar em prós, vamos lá. De muito novo, tu já foi para a Europa mostrar sua arte. Como é que foi isso aí? Que experiência, hein? Nossa, foi demais. A primeira vez que eu fui para a Europa, eu já fui direto para Paris. Meu Deus, que oportunidade de ouro. Tudo começou com redes sociais. Peraí. O seu iPhone... Pronto, voltou. Volta. Pode continuar. Tudo começou com redes sociais, me ajudou bastante. Conheci uma curadora de arte e fez um convite para mim. Fui expor no Carrossel do Louvre, em Paris, em um evento que acontece anualmente, chamado Art Shopping, em 2016. E aí eu fui um dos brasileiros que foi expor lá. E eu tive, nessa época, apoio da prefeitura da minha cidade, sou grato por isso até hoje. Eu tive essa oportunidade boa. E foi inesquecível, que cidade maravilhosa, que grandes artistas eu tive privilégio, tive acesso ao Museu do Louvre, a expor junto de artistas atuais, com grandes galerias. Enfim, eu posso dizer que fui privilegiado, uma oportunidade inesquecível. Vamos contextualizar isso aqui, porque em outras entrevistas, inclusive, eu já critiquei essa coisa do Carrossel do Louvre, porque na boca pequena, né, como passa aqui pelo pessoal aqui dos artistas, muita gente se aproveita dos sonhos das pessoas com essa questão do Carrossel do Louvre e tal. No seu caso, é um convite que assim, as pessoas te convidam, mas você tem que pagar, você tem que custear essa... Tem que custear. Sim. Você paga. Tem custo, segundo os organizadores, né, para custear o espaço lá do Carrossel do Louvre. Tem custo. Na minha oportunidade, como eu tive apoio da prefeitura, eu fui lá, conversei, falei, é X que paga, vocês me apoiam? Me apoiaram. Então, eu fico com muita alegria, né, uma oportunidade imensa. Mas realmente tem custo, é uma vitrine, né, que funciona, tem vários estandes onde quem tem galeria ou às vezes quem é curador de arte leva alguns artistas e realmente tem custo. Mas é aí que eu quero chegar. Presta atenção, meu querido Peterson. Você teve a oportunidade de ter o apoio da prefeitura e isso a gente já vai falar. Mas assim, se o custo tem um custo, não deve ser um custo baixo, né? Tem toda uma questão de transporte, tem que estar lá, enfim. Não é um custo baixo. Então, assim, isso ele já filtra pela camada social das pessoas, né? Teoricamente, na minha opinião, de leigo, que nunca fui, tá? As pessoas que têm essa oportunidade de ir para o Carrossel seriam pessoas mais abastadas, com mais grana. Por exemplo, alunas de pintura que fazem pintura com o professor A, professor B, que tem uma puta grana,
às vezes posta no Face, pô, expus no Carrossel do Louvre e tal, um quadro de uma aluna, porque ela é aluna, mas ela tem grana para bancar isso. Ou tem uma curadoria que vai escolher a dedo as pessoas, mesmo sendo caro ou barato, ou não entraria esses alunos que têm grana para poder estar lá? Porque eu já vi muita gente, pô, Carrossel do Louvre, mas essa pessoa, tipo assim, eu fiquei assim, pô, será que só entra lá quem tem grana, quem pagou legal e tal? Essa é a minha pergunta. Você consegue me dizer isso aí? Se as pessoas que chegam lá, é só ter grana que chega ou tem uma curadoria? Já me vou responder pela experiência que eu vivi. Tá, Realmente, nessa ocasião, teve curadoria. tá. Teve porque o nível de artistas que estavam lá junto com os meus quadros nesse stand, eu tiro o chapéu. Não passaram vergonha, não. O Brasil fez bonito nesse stand. Tá. Eram só brasileiros, fotógrafos e pintores e escultores. Fizeram bonito. Digno de qualquer revista lá na França e merece aplauso. Este stand. Agora, o que você disse, eu acredito que pode acontecer, pode acontecer. Isso existe no meio da sociedade, isso ainda existe em muitos ramos, não só na pintura, e eu acho que o artista tem que ficar de olho nesse aspecto. Eu fui privilegiado, não tenho queixas, mas eu concordo, eu vejo como palavras de sabedoria o que você acabou de dizer. Tem que ter olho vivo. Tem que ficar esperto, porque espertos tem em tudo quanto é lugar, né? Mas a gente tem que ter talvez tentar filtrar isso de alguma forma, conversar com quem já foi, conversar com quem foi convidado e não foi por algum motivo. Por que você não foi? Por que você vai e tal? Eu já fui convidado para fazer cruzeiro, levar meus quadros no cruzeiro. Eu tinha que pagar acho que 5, 6 mil reais para colocar meus quadros no cruzeiro. Eu falei, isso deve ser uma cilada. Eu não sei se eu vou, não. Já fui convidado para Carrossel do Louvre, mas eu era uma grana, na época eu não lembro, mas era uma grana legal. Inclusive, tentei patrocínio com o Embu, eles nem olharam na minha cara, não tive a mesma sorte que você teve, porque aqui tem, sei lá, 356 artistas, né? Então, é mais um artista pedindo mais alguma coisa, né? O fato de você ser vamos dizer assim, uma pessoa que se destacou na cidade que você tá, no estado que você tá, te ajudou a conseguir esse patrocínio, a conseguir esse status? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, você disse que em Embu são mais de 300 artistas. Complica. Eu acredito que eu estar na geografia que eu estou, nesse ponto foi positivo. Em outros não é positivo, mas nessa ocasião foi. Por exemplo, o pessoal do Mato Grosso falou assim, gente, o cara aqui da região foi pro Louvre, foi pra isso, tá fazendo isso, tá expondo não sei aonde, tá... A mídia vai lá, a mídia te filma, você sai no jornal, tal. Aqui para você, aqui em Embu, em São Paulo, pra você sair no jornal ou na televisão, cara, você tem que ter feito outra coisa. Extraordinário, não é? Você tem que ter ido pra Lua. É uma coisa assim que... Olha, o cara foi pra Lua, ele pintou um quadro e colocou o quadro lá na Lua, sei lá. Porque é difícil, né, cara? É muita concorrência, né? Teoricamente, sim, você não teve muito concorrente na região. É verdade, é verdade. Por outro lado, te prejudicou em acesso a várias coisas, né? Não sei se você tem... Até o brasileiro não conhece o Brasil, tá? Vamos falar a real que o brasileiro não conhece o Brasil. O brasileiro conhece a cidade que mora, São Paulo e Rio de Janeiro. E Amazonas, que é um mato. Pronto, é isso que o brasileiro pensa que é o Brasil. A cidade que mora, São Paulo e Rio de Janeiro. A não ser que viajou bastante. Então, assim, às vezes... Por que eu falo? Tem muita gente que me manda mensagem, Jaime, onde você compra tinta? Aqui na minha cidade, aqui no Ceará, lugar nenhum vende tinta a óleo, lugar nenhum vende acrílica, lugar nenhum vende tela. Você tem algum site online que faz essas coisas, blá, 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 blá? Você tem essa dificuldade aí? Tem. Aqui no Mato Grosso, realmente, nesse momento eu me sinto bem afastado, realmente. Tem horas que eu não acho tinta, tela, cavalete, nossa, vocês têm sorte de achar cavalete. Tem, rapaz, tem que mandar fazer. Então, realmente, nesse aspecto, morar afastado dos grandes centros não é bom. Tá, na hora de comprar material.
Eu já me afastei da conversa original, vamos voltar aqui. Louvre, França. E aí, qual que foi o ganho cultural que você teve ali? Um ganho cultural, eu não sei nem expressar, assim, de tamanha preciosidade que foi respirar o Museu do Louvre. Tudo que eu aprendi em livros ao longo da vida e muito, muito, muito mais, ver de pertinho, não tem preço, é um conhecimento, é um vocabulário que entrou na minha mente, é um volume cultural absurdo que eu absorvi, contemplando, vendo, até mesmo tocando. Não pode, mas tem umas esculturas de mármore lá que irresistíveis, tem que tocar. Não pode. Como um ser humano faz isso? Então foi imensurável a grandeza do teor cultural daquele Museu do Louvre, né? A toque é famoso. Muito se fala da Mona Lisa, é bonitinha, é uma excelente pintura. Gente, mas o restante, eu acho que vale muito mais que a Mona Lisa. É claro que ela é a cereja do bolo, mas é impressionante. Eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o Museu do Louvre. A Torre Eiffel é linda, muito boa para tirar foto, mas nada se compara a esse museu. Esse museu é extraordinário, vale a pena. Para quem gosta de arte, meu Deus, é o céu na terra. Lindo. Você voltou inspirado? Muito, muito. Eu vi obras dos artistas que eu admiro, inclusive do Tiziano. Eu vi esculturas. Escultura é uma área que eu não domino, nunca fiz e tenho vontade. Cada vez que eu vejo esculturas de grandes mestres, eu fico pensando, nossa, tenho muito para aprender, e muito, porque é impressionante. É inspirador. Você ir no museu, eu acho que é um privilégio de poucos. Nem todas as cidades têm museus assim, com conteúdo cultural ao ponto de deixar um artista de boca aberta. Mas esse da França tem, viu? Na toa que é famoso. Valeu a pena demais, demais. Sobre o seu trabalho, você sempre se inspirou em essa temática fauna brasileira, araras, agora você também está fazendo outros animais, leões e tal, e os indígenas, né? Essa é a sua temática principal. Você se afastou um pouco da questão dos indígenas com o passar do tempo? Por quê? Jaime, boa observação. Nada contra, eu admiro demais a cultura dos indígenas. Mas eu estou percebendo que o meu público está sendo direcionado para as aves. Tá. E eu vejo hoje que o meu maior potencial são as aves. Não é à toa que você disse agora há pouco, pena por pena, a textura, o volume. Tá. Então, eu estou me aprimorando nas aves, não só visando comercialmente, visando grana, não só. É que realmente existe em mim um amor muito grande pelas aves. É de verdade, eu sempre admirei. Tanto é que o meu primeiro quadro, o primeiro de todos, foi uma arara vermelha. Nessa época que eu tinha 10 anos de idade, eu pintei a primeira tela, eu tive curiosidade de comprar tinta, tem uma tela de 40 por 60, pequenininha. Eu pintei uma arara vermelha, eu morava perto de um rio chamado Rio Ararial, aqui na minha cidade, e lá ainda existe bandos de araras vermelhas. E eu tive essa visão, essa inspiração. Então, realmente, o meu amor pelas aves não é forçado, é um negócio de verdade, eu amo demais. A cultura indígena está muito enraizada no meu estado. Eu sou influenciado, mas eu admiro muito a arte plumária. Aqui na minha cidade tem índios, os bororos. Às vezes eu chego perto, já conversei com alguns que às vezes vêm para a cidade. E realmente, essa temática é muito forte aqui no Mato Grosso. E eu gosto muito, admiro muito. Mas vejo hoje que a fase que o Peterson está é a fase das aves. Pode ser que daqui a um tempo eu, sei lá, passe por outra fase, né? Dizem que os artistas são de fase. Mas hoje eu posso afirmar que eu gostaria de ser lembrado como o pintor das aves. Hoje.
Então, Peterson, você quer ser reconhecido como o artista das araras, das aves, é isso? Jaime, é isso mesmo. É um tema que eu tenho uma grande admiração a respeito pelas aves. São fascinantes. É um mundo realmente muito especial, com paleta de cores de deixar qualquer artista entusiasmado. E essa beleza plástica que as aves têm realmente atrai o meu olhar. E por isso que eu foco muito nessa temática atualmente. Posso ousar dizer que o meu maior potencial hoje são pinturas de aves. Você sabe que eu já fiz o caminho inverso, né? Eu pintava muito indígenas e em algum momento eu falei, eu vou pintar umas araras, tal. Mas o meu público não deixa eu pintar outras coisas. Eu pinto elefantes, felinos que eu gosto, tal. Eles querem os meus indígenas, querem que eu pinte indígena, querem que eu pinte indígena. E Interessante. a gente segue a vida toda tentando ser conhecido por um estilo, mas por outro lado você fala, pô, eu quero arriscar aqui fazer outras coisas, mas o público não deixa, o seu cliente não deixa. O que acontece? Você faz... Eu sinto isso que você passa. Vez ou outra tem alguma encomenda com um tema diferente, mas predomina um tema, né? Eu gosto também de pintar outros animais. Eu gosto não somente de aves, né? Eu acho que o artista tem esse fascínio pela natureza. E até mesmo aqui atrás tem um quadro de cavalo. Recentemente pintei tigre, leopardo, algumas espécies, né, de outros continentes. Esse mundo, né, essa natureza fascina, inspira a gente. Mas é interessante o cliente, como tem domínio, né, sobre o tema. Mas assim, a gente agrada o cliente, isso é importante, né? O artista tem que vender, tem que ter clientela, e isso faz parte, né, da rotina do artista. Por falar em vender e ter tela, né? Enfim, você consegue criar você consegue ter estoque de material, de quadros, ou você só faz, por exemplo, esse cavalo é seu, é uma encomenda, você consegue criar telas para você para pronta entrega, ou as encomendas não deixam? Eu até consigo ter a pronta entrega, mas esse ano, em especial, não posso. Tá tudo comprometido, tudo com contrato, esse aqui encomenda, os próximos serão encomendas, então até segundo mês de 2022 eu não posso me dar o luxo de pintar um quadro que eu quero, só o que já está programado, já tudo combinado com clientes. Então, por enquanto, né, é um semestre, na verdade um ano inteiro, onde me comprometi a isso. Esse ano foi bom para você, então? Graças a Deus, bastante trabalho. E como que as pessoas descobrem seus trabalhos? Você deixa em alguma galeria ou somente redes sociais? Hoje, na minha cidade, tem uma loja parceira que chama Arte Molduras. Tá. Ali eles fazem uma baita propaganda do meu trabalho, são parceiros. Agora, as redes sociais, sem sombra de dúvidas, é daí que vem a maior parte dos meus clientes. Clientes do meu estado, de outros estados do Brasil e também de fora do país. O Instagram é uma plataforma incrível, favorece bastante. Tá no Instagram há quanto tempo, Petros? Eu tenho Instagram desde, acho que 2017, por aí. Comecei a mexer bem no Instagram. Tenho Facebook também, porém o Instagram eu dou uma atenção mais especial. Quem pesquisar no meu Instagram vai ter muito mais conteúdo. Você concorda que o Instagram ele é mais voltado para o cliente, o Facebook é mais voltado para seguidores que gostam de aprender com você? Seria isso? Eu concordo. O Instagram é mais para cliente. Então, em sua grande parte, né? Concordo. Porque assim, eu quase nunca fechei, eu acho que eu não lembro de ter fechado negócio nunca pelo Facebook. Às vezes as pessoas pedem orçamento, eu mando, elas falam, obrigado, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com não sei quem. Fica faz parte. E no Instagram, não. No Instagram eu mando um orçamento, aí a pessoa
às vezes fecha, às vezes não, mas enfim, eu consigo fechar negócio no Instagram. E você falou de contrato. Como é que, assim, tá vendo como você é um cara organizado? Se você faz um contrato com o seu cliente ou é um contrato só verbal ali, só no WhatsApp? Como é que funciona? Não, contrato por escrito, reconhecido firme, tudo no cartório. É para dar segurança para ambas as partes. E ali consta desde data de entrega, características da tela, a forma de pagamento, que é feito metade na assinatura do contrato, outra metade na entrega. Tem esses detalhes importantes que a gente coloca por escrito. Tudo é conversado por telefone ou pessoalmente. Caso for de longe, é por telefone, por e-mail. Mas esse contrato é importante para ambas as partes. Eu acho que isso traz segurança, em especial para quem é de outra cidade. Por exemplo, eu moro em Rondonópolis, Mato Grosso, uma cidade afastada de grandes centros. Então, isso traz uma segurança. É uma ferramenta que eu uso para dar segurança para o meu cliente e também conseguir segurança para a minha parte. Você manda por transportador as telas? Sim, transportadora. E normalmente eu coloco, né, no tubo, desmonto a pintura, desgrampeio atrás e mando o que importa, né, que é a arte mesmo. O chassi não interessa. O importante é dar raiva quando às vezes as pessoas entram na minha galeria e falam assim, né, ou quando eu trabalhava com moldura e tal, mas é caro por causa da moldura? Gente, não tem lógica, né? Eu já vejo os colegas expondo com moldura hoje e os clientes falam assim, tá quanto? É 1.000. E sem a moldura, é 500? Tipo assim, como se a moldura fosse mais importante que o quadro, entendeu? O que importa no quadro é o quadro, não é a moldura. A moldura qualquer um faz, qualquer lugar você compra. O quadro... moldura é em escala industrial, na grande maioria, né? Então eu concordo que a arte tem que ter um valor mais elevado, é óbvio, concordo. Olha, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui, muito rico, eu acho, né? Duas coisas que eu queria falar com você, que é o seguinte. Primeiro, se você tem alguma dica aí especial para dar para as pessoas que estão nos assistindo. Segunda, se você tem algum projeto, alguma coisa nova, ou você quer falar alguma coisa, o momento é esse. Tá, sobre dica, eu posso levar em consideração algumas perguntas que eu recebo de seguidores, que também são artistas. Claro. Muitos sempre me perguntam sobre tintas. Alguns acreditam que marca da tinta influencia no trabalho. E eu concordo. Isso realmente é um fato verídico. A marca da tinta influencia. Poucas vezes na minha vida eu usei tintas importadas. E são melhores, viu? São melhores. Muito melhores. Porém, as nacionais têm seu valor. Hoje eu uso só nacionais. Então, deixo dica aqui. Tinta óleo, Gato Preto e Acrylex dão resultados bonitos. Tem nuances e tonalidades de respeito, tá? As internacionais não são fáceis para se encontrar em cidades do interior do país. Então, deem valor na Acrylex, na Gato Preto, que vão sair belos trabalhos. Muito se pergunta sobre tinta, eu recebo essas perguntas. E também pincéis, perguntam para mim quais pincéis usar. Não sei se é de bom agrado falar, falando. Pode falar. Mas para quem é artista, isso é tão normal, falar de nome de tinta, de pincel. Acredito que o seu público também deve conhecer muito bem disso, mas eu considero os pincéis Tigre inquestionáveis. Dessa marca eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu mesmo. O Marta Tropical é 141, não é isso? Da Tigre? Também. Eu gosto do pelo de Marta. Pelo de Marta. Porque eu faço detalhes, assim, pelo de Marta, assim, aquele que fica bem achatadinho mesmo, assim. Eu gosto bastante. Numeração entre 8 e 12, para mim, tem que ter na minha maleta de tinta. Essa é uma dica que eu deixo. E finalizar,
eu nem vou falar sobre projetos futuros, porque atualmente eu tenho atendido e estou empenhado, como eu já disse várias vezes, em encomendas. Eu gostaria de finalizar agradecendo a você por esse espaço, já. Muito obrigado. Eu acho seu canal fabuloso, rapaz. Nossa, eu quero agradecer todas as pessoas que te acompanham, que são muitos e muitos inscritos. Parabéns por esse seu empenho, parabéns pelo grande homem artista que você é. E esse seu canal mostra o poder da arte brasileira. Rapaz, é para poucos, viu? Ter esse conteúdo que você tem armazenado no seu histórico de vídeos. Então, parabéns a você como artista que divulga artistas. E isso é realmente de tirar o chapéu. E eu me sinto honrado, agradecido por somar com um time seleto de artistas que já passaram por aqui. Muito, muito obrigado mesmo, Jair. Deus te abençoe. É isso. Eu que agradeço. A honra é nossa tê-lo aqui, um artista desse gabarito conversando com a gente aqui, com muita calma, né? Com muita sensatez na voz, muita calma na voz, com sabedoria, porque assim, não é fácil tirar essa coisa, esse peso que os artistas antigos, né, criaram, que é esconder o ouro, não dá dica, não sei o quê. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que a gente tem que sempre passar o que a gente sabe, sim. Você pode criar um concorrente lá na frente? Pode, mas é a vida, nada é para sempre, você não vai levar isso para lugar nenhum depois que você se for. Você tem que, o que fica é o que você, é o seu legado, e o seu legado, no caso, é o conhecimento, né, cara? Você passa o seu legado para as pessoas. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Por isso que eu trago artistas que eu considero relevantes, trago grandes mestres, grandes nomes, trago grandes artistas e trago artistas iniciantes, porque eu quero contar várias histórias, começo, meio e fim. Histórias de início, histórias de meio e histórias de sucesso. E histórias também de superação. É isso que a gente faz aqui, tá? Muito obrigado mesmo por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua vida é mó corrida aí, e deve estar um calor enorme aí onde você tá. Tá quente. Aqui na minha cidade já é muito comum 39, 41 graus. Agora mesmo deve estar aproximadamente isso. O que é bom para secar quadro, né? Isso ajuda bastante. Mas eu amo essa terra, viu? Essa terra, eu tenho mais elogios do que crítica. Mas o Brasil inteiro é quente, né? Aí também é quente, tem época do ano que é quente. Esse é o nosso país, né? Uma terra com clima, assim, realmente tropical, para uns agradáveis, para outros nem tanto. Mas é o nosso país abençoado. É isso. Obrigado, cara. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um grande artista conversando com a gente aqui. E se você gostou, você já sabe, né? Deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito e está por aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal que sempre tem conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. Abraços e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pertas. E estamos mais uma vez com um grande mestre aqui, o professor Marcos Costeros. Gostava muito de brincar desenhando. Eu não era desenhista e nem sou um desenhista profissional. Aí, assim, caminhando para as artes. Preparavam tecidos, né? Foi isso que aconteceu com você? Você nasceu artista e